As luzes fluorescentes zumbiam no teto. O brilho forte delas fazia minha pele parecer pálida e doentia. Meus dedos tremiam enquanto eu contava as notas na minha carteira pela terceira vez. $7,32, nem de longe o suficiente para tudo na minha cesta. Só a fórmula custava $24, e Mia tinha chorado a noite toda de fome. Coloquei o leite de volta na prateleira. Minha mão demorou na caixa gelada, um luxo simples que eu não podia pagar. Senhora, vai passar as compras? A voz impaciente da caixa cortou meus pensamentos. A fila atrás de mim tinha aumentado. Eu podia sentir o peso da irritação dos outros clientes nas minhas costas. Só a fórmula, por favor. Minha voz era quase um sussurro. Entreguei o Vale Week, rezando para que ainda estivesse válido. A caixa passou o vale no leitor. Com a mesma expressão, e embalou a fórmula sem dizer uma palavra. Saí para o ar frio de dezembro, segurando a sacola de papel contra o peito como um escudo. Meu apartamento ficava a 15 quarteirões de distância, mas eu não tinha dinheiro para a passagem do ônibus. Cada centavo tinha que ir para a Mia. O vento açoitava minha jaqueta fina. Eu a apertei mais contra o corpo, embora não adiantasse muito para afastar o frio. 3 empregos e ainda não era o suficiente. A creche durante o dia, o trabalho de garçonete à noite e a digitação de dados online noite adentro enquanto Mia dormia. Dormir tinha se tornado uma memória distante, um luxo que eu não podia pagar, como o leite que deixei para trás. Eu estava na metade do caminho para casa quando o mundo começou a girar. As luzes da rua se borraram em faixas de ouro contra o céu que escurecia. Apoiei-me na vitrine de uma loja, tentando me firmar, mas minhas pernas cederam. A última coisa que me lembro foi o pavimento frio contra minha bochecha e um par de sapatos pretos polidos entrando no meu campo de visão que desaparecia. Coloquem-na no carro. A voz era grave, autoritária. Ela cortou a névoa em minha mente, mas eu não conseguia abrir os olhos. Meu corpo parecia não ter peso, aninhado contra algo quente e sólido. O cheiro de colônia cara, sândalo e algo mais sombrio encheu meus sentidos. Senhora, ela pode ser uma viciada. Outra voz, diferente. Ela parece uma viciada para você? A primeira voz de novo, ríspida de irritação. Verifique a bolsa dela. Eu queria protestar, alcançar a fórmula, mas meus braços não se moviam. Senti-me sendo colocada em assentos de couro, a superfície fria contra minha pele em chamas. Apenas fórmula e um recibo de um leite que ela não comprou. A confusão na voz do segundo homem era evidente, e um telefone com 50 chamadas perdidas do trabalho. Um momento de silêncio se seguiu. Senti pontas de dedos no meu pulso, verificando minha pulsação. Leve-nos ao Dr. Vega agora. O carro deu um solavanco para frente e eu mergulhei de volta na escuridão. Acordei com o som de um bip constante. Meus olhos se abriram para um quarto que eu não reconheci. Paredes creme, obras de arte de bom gosto, uma janela com vista para as luzes da cidade. Não era um hospital, mas algum tipo de suíte médica particular. Um soro estava ligado ao meu braço, o líquido claro pingando constantemente. Você está severamente desidratada e desnutrida. A voz de um homem veio das sombras perto da janela. Ele avançou para a luz suave do abajur, e minha respiração ficou presa na garganta. Ele era alto, imponente em um terno preto perfeitamente cortado, que não escondia a força em seus ombros e peito. Cabelos escuros penteados para trás em um rosto que pertencia a moedas antigas. Todo de ângulos agudos e autoridade. Mas foram seus olhos que me prenderam. Escuros como a meia-noite, observando-me com uma intensidade que me fez querer desaparecer nos lençóis. Onde estou? Minha voz falhou. Preciso ir para casa. Sua filha está sendo cuidada. Ele se aproximou e eu instintivamente me encolhi contra os travesseiros. Meus homens encontraram uma bebê de 6 meses no seu apartamento. Ela está com um pediatra agora. O medo me atravessou, mais potente do que qualquer remédio no soro. Você pegou minha bebê. Quem é você? Preciso vê-la agora. Tentei me sentar para arrancar o soro, mas sua mão segurou meu pulso. Gentil, mas inflexível. Deite-se antes que desmaie de novo. Não foi um pedido. Sua filha está bem. Melhor do que estava. Na verdade, ela estava com fome. A vergonha me queimou por dentro. Mais quente que a febre que eu aparentemente estava combatendo. Eu estava levando fórmula para casa para ela.
Se seus homens não tivessem me sequestrado, se meus homens não tivessem encontrado você, você ainda estaria inconsciente na calçada e sua filha estaria sozinha naquele apartamento congelante. A voz dele permaneceu calma, mas havia um tom nela que me fez calar. O pediatra diz que ela está abaixo do peso. A acusação pairou no ar entre nós. Virei o rosto, incapaz de suportar o julgamento em seu olhar. Estou fazendo o melhor que posso, sussurrei. Ele não disse nada por um longo momento, e eu o ouvi se movendo pelo quarto. Então, algo leve pousou na cama ao meu lado. Um recibo amassado. Você devolveu o leite? Não era uma pergunta. Você podia comprar a fórmula para sua filha ou comida para você. Você a escolheu. Olhei para ele, confusa com a estranha nota em sua voz. Quase soava como respeito. Qualquer mãe faria o mesmo. Peguei o recibo, precisando fazer algo com as mãos. Eu não entendo. Por que estou aqui? Quem é você? Ele se moveu para ficar aos pés da cama, com as mãos nos bolsos de suas calças de alfaiataria. O gesto deveria parecer casual, mas nada sobre aquele homem era casual. Meu nome é Dante Rossi, ele disse simplesmente, como se eu devesse reconhecê-lo. Quando não reagi, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Você realmente não sabe quem eu sou, não é? Balancei a cabeça, cada vez mais desconfortável sob seu escrutínio. Bom, um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Você desmaiou em frente a um dos meus negócios. Não tenho o hábito de resgatar mulheres da calçada. Mas você. Ele fez uma pausa, seus olhos traçando meu rosto de uma forma que aqueceu minha pele. Você parecia precisar de ajuda. E eu estava certo. Eu não preciso de caridade. As palavras vieram automaticamente, o orgulho surgindo mesmo através do meu cansaço. Aquele quase sorriso apareceu novamente. Não, o que você precisa é de descanso, comida e parar de se matar de trabalhar. Ele olhou para o relógio. Um relógio elegante que provavelmente custava mais do que meu aluguel anual. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 2 horas? Tentei me lembrar, mas os dias haviam se misturado. Não sei. Uma semana atrás, talvez. Sua mandíbula se contraiu. E comeu uma refeição completa. O soro pingava constantemente no silêncio que se seguiu à minha falta de resposta. Como eu pensei. Ele se moveu em direção à porta. Durma. Conversaremos mais quando você estiver mais forte. Sua filha será trazida para você pela manhã. Espere, chamei, o pânico crescendo. Não posso ficar aqui. Tenho empregos, 3 deles. Se eu faltar a um turno, serei demitida. Não posso me dar ao luxo. Seus empregadores foram informados de que você teve uma emergência médica. O tom dele não deixava espaço para discussão. Seus cargos estarão esperando por você quando se recuperar. Como você, mas eu já sabia. Homens como ele. Homens que comandavam salas sem levantar a voz. Que usavam ternos que custavam mais que carros. Que tinham médicos particulares de plantão. Eles tinham poder. O tipo de poder que faz as coisas acontecerem. Durma, Lily. Ele usou meu nome pela primeira vez. E pareceu íntimo de alguma forma. Como se ele tivesse estendido a mão e me tocado. Como você sabe meu nome? Sussurrei. Ele parou na porta. Eu sei tudo sobre você agora. Lily Harrison, 24 anos, mãe solteira de Mia, de 6 meses, sem família para falar, 3 empregos e um apartamento que deveria ser condenado. Seus olhos encontraram os meus. A questão é, o que eu não sei? A porta se fechou atrás dele antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com os monitores apitando e a sensação perturbadora de que minha vida tinha acabado de dar uma guinada brusca e irreversível. Devo ter adormecido, porque quando abri os olhos novamente, a luz do sol entrava pelas janelas. Por um momento esqueci onde estava, procurando instintivamente pelo berço de Mia ao lado da minha cama. Mas minha mão encontrou apenas o ar. A realidade voltou com tudo e eu me sentei com um suspiro. Calma. Uma voz de mulher veio de ao lado da cama. Ela era de meia idade, com olhos gentis e uma maneira prática, vestida com o que parecia ser um uniforme de enfermeira. O Sr. Rossi disse que você entraria em pânico por causa da sua bebê logo de cara. Ela está bem. Ela acenou com a cabeça em direção ao canto do quarto. Lá, em um elegante berço branco que deve ter custado uma fortuna, estava Mia, dormindo pacificamente. Suas bochechas pareciam mais cheias do que eu me lembrava. Sua cor, melhor.
limpa e vestida com roupas novas, não o macacão puído que eu lavava à mão todas as noites. Ela foi alimentada e trocada, disse a enfermeira, verificando meu soro. O doutor diz que seus exames de sangue mostram anemia severa e os estágios iniciais de desnutrição. Você precisa descansar e recuperar suas forças. Preciso voltar ao trabalho, eu disse, embora meu corpo me traísse, afundando de volta nos travesseiros de exaustão. Não posso pagar. O Sr. Rossi cuidou de tudo. Ela disse isso de forma natural, como se homens poderosos regularmente aparecessem para resgatar mulheres desmaiadas e seus bebês. Seu aluguel foi pago pelos próximos 3 meses e há uma entrega de supermercado agendada para quando você voltar para casa. Eu a encarei, incapaz de processar o que ela estava dizendo. Por que ele faria isso? Ele não me conhece. Ela me deu um olhar que não conseguia interpretar. O Sr. Rossi faz o que quer, e por algum motivo ele decidiu ajudar você. Ela verificou o relógio. Ele estará aqui para falar com você ao meio-dia. Sugiro que você coma algo antes disso. Como se fosse um sinal, outra mulher entrou com uma bandeja de comida. Não era comida de hospital, mas um café da manhã lindamente arranjado com frutas frescas, iogurte e torradas com uma geleia de aparência cara. Meu estômago roncou embaraçosamente alto ao ver aquilo. As mulheres me deixaram para comer, e eu devorei tudo na bandeja. Depois me movi cuidadosamente para o berço. Mia ainda estava dormindo, seu peito minúsculo subindo e descendo ritmicamente. Toquei sua bochecha suavemente, sentindo a maciez de sua pele, mais limpa do que estivera em semanas. Eu andava fervendo água no fogão para dar banho nela, incapaz de pagar para manter o aquecedor de água ligado. Que tipo de mãe não conseguia fornecer as necessidades básicas para sua filha? A vergonha queimou em minha garganta enquanto eu olhava ao redor do quarto luxuoso. Dante Rossi tinha feito mais pela minha filha em uma noite do que eu em meses de trabalho até a exaustão. Mas por quê? Homens como ele não faziam coisas sem esperar algo em troca. O pensamento me deu um calafrio, apesar da temperatura perfeita do quarto. Eu estava sentada em uma cadeira perto da janela, com Mia aninhada em meus braços. Quando a porta se abriu precisamente ao meio-dia, Dante Rossi entrou, seguido por um homem que ficou perto da porta, sua postura alerta, apesar da aparência relaxada. Um guarda-costas, percebi, o que levantou a questão novamente. Quem exatamente era Dante Rossi? Você parece melhor. Os olhos de Dante se moveram de mim para Mia, algo se suavizando em sua expressão. A cor voltou ao seu rosto. Obrigada por nos ajudar. As palavras pareciam inadequadas, mas eu não entendo por quê. Ele se moveu mais para dentro do quarto e notei que ele carregava um tablet. Tenho me perguntado a mesma coisa. Sua honestidade me surpreendeu. Talvez tenha sido o recibo do leite. Ou talvez, ele parou, estudando Mia com uma intensidade que me fez segurá-la mais perto. Ela se parece com o pai dela. Gelo encheu minhas veias. Como você saberia disso? Seus olhos encontraram os meus, escuros e indecifráveis. Porque eu conheço o pai dela. Ou melhor, eu o conhecia. O quarto pareceu encolher. Apertei Mia com mais força contra o peito. O calor dela era a única coisa que me mantinha ancorada enquanto o chão se movia sob mim. Isso é impossível, sussurrei. Mas mesmo enquanto eu dizia, a dúvida se insinuou como uma sombra. Jake tinha sido vago sobre seu trabalho, desaparecendo por dias, às vezes com pouca explicação. Quem é você de verdade? Dante Rossi se moveu para sentar na cadeira em frente à minha, seus movimentos fluidos e controlados. A luz do sol que entrava pela janela bateu em seu anel de sinete, um R estilizado no que parecia ser platina. Eu disse quem eu sou. Ele disse simplesmente. Mas talvez o que você realmente esteja perguntando é o que eu faço. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas. Eu controlo a maior parte do transporte que entra e sai desta cidade. Importação, exportação, distribuição. Tenho interesses em imóveis, boates, construção. Seus olhos nunca deixaram os meus. Alguns dos meus negócios são perfeitamente legais. Outros operam em áreas mais cinzentas. Minha garganta secou. Você é um criminoso. O canto de sua boca se contraiu. Prefiro empresário com interpretações flexíveis da regulamentação. Ele olhou para Mia, que começou a se mexer em meus braços. Jacob Mercer trabalhava para mim. Ele gerenciava certos aspectos financeiros da minha operação. Jake.
Ele estava falando de Jake, que havia entrado na minha vida como um furacão. Charmoso e intenso, prometendo-me o mundo, depois desaparecendo tão rapidamente quando eu disse que estava grávida. Eu tentei por meses encontrá-lo, ligando para o número que ele me deu até ser desconectado, indo ao endereço que acabou sendo um terreno baldio. Jake nunca mencionou você, eu disse, as memórias trazendo uma nova dor. Ele desapareceu há 7 meses, logo depois que eu contei sobre o bebê. Algo perigoso brilhou nos olhos de Dante. Jacob desapareceu porque roubou 2 milhões de dólares de mim e tentou fugir do país. As palavras me atingiram como golpes físicos. Jake, um ladrão. Não parecia possível, mas explicaria sua súbita riqueza no final do nosso relacionamento. Os presentes caros, a conversa sobre viajar para o exterior. Eu não acredito em você, eu disse, mas minha voz não tinha convicção. Você não precisa. A voz de Dante permaneceu calma. Os fatos permanecem os mesmos. Jacob roubou de mim, depois fugiu. Meus homens o alcançaram em Marsella. Ele fez uma pausa, estudando meu rosto. Ele não vai voltar. A implicação era clara. Senti-me mal, mas não consegui sentir surpresa ou mesmo um luto adequado. Jake nos abandonou meses atrás. Saber que ele estava morto simplesmente confirmou o que eu já havia aceitado. Ele nunca mais voltaria. Eu não sabia, eu disse, encontrando o olhar de Dante. Sobre o dinheiro, sobre o trabalho dele para você. Eu não sabia de nada. Ele me observou por um longo momento, como se pesasse a verdade de minhas palavras. Eu acredito em você, ele finalmente disse. É por isso que você está aqui recebendo cuidados médicos em vez de experimentar consequências mais desagradáveis. Um arrepio percorreu meu corpo. Mia começou a se agitar, talvez sentindo minha angústia. Eu a balancei suavemente, um movimento reflexo que pareceu acalmá-la. É por isso que você nos ajudou? Para determinar se eu estava envolvida no roubo de Jake, perguntei, tentando entender a situação perigosa em que me encontrava. Dante se recostou na cadeira. Sua postura relaxou, mas seus olhos ainda estavam atentos. Inicialmente, sim. Quando meus homens encontraram sua identidade, o nome Harrison não me disse nada. Mas então eu a vi. Ele acenou para Mia. A semelhança com Jacob era impressionante. Eu precisava saber se você era cúmplice dele ou outra de suas vítimas. E agora que você sabe. Ele sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. Agora me encontro em uma posição inesperada. Ele colocou o tablet na mesa entre nós, virando-o para mim. Na tela havia uma conta bancária com meu nome, mostrando um saldo que fez meus olhos se arregalarem. Isso é para Mia, um fundo fiduciário que proverá sua educação e bem-estar. Eu não entendo, eu disse, olhando para os números que representavam mais dinheiro do que eu ganharia em 20 anos. Jacob roubou de mim. Essa dívida deve ser paga. Sua voz endureceu ligeiramente. Mas ele também abandonou sua filha. E isso é imperdoável. Algo pessoal coloriu suas palavras, e eu me perguntei brevemente sobre o homem por trás do poder. Considere isso uma restituição, não de Jacob, que não tinha nada de honroso para dar, mas de mim. Por que você faria isso por nós? Não somos nada para você. Dante se levantou, abotoando o paletó com um movimento elegante do pulso. Digamos que eu tenha sentimentos fortes sobre pais que abandonam suas responsabilidades. Ele se moveu em direção à porta, depois parou. Vocês duas ficarão aqui até se recuperarem totalmente. Depois disso, discutiremos seu futuro. Meu futuro? Repeti, não gostando da presunção em seu tom. Ele se virou e o olhar em seus olhos fez minha respiração falhar. Você achou que isso terminaria com um fundo fiduciário e um adeus? Mia é filha de Jacó, o que a torna minha responsabilidade agora. Ela é minha filha, eu disse, ainda tentando manter a voz firme, apesar da minha posição vulnerável. E sem ofensa, Sr. Rossi, mas não quero minha filha perto do seu mundo. Em vez de raiva, um divertimento cintilou em suas feições. Corajosa, ele murmurou, quase para si mesmo, mas equivocada. Você já está no meu mundo, Lily. Você entrou nele no momento em que Jacob Mercer a levou para jantar. Ele acenou para Mia, e ela nasceu nele. Com isso, ele saiu do quarto, o guarda-costas o seguindo silenciosamente. A porta se fechou com um clique suave que de alguma forma pareceu mais final do que uma batida. Olhei para Mia,
agora acordada e olhando para mim com olhos que agora percebi, com uma sensação de enjoo, eram notavelmente semelhantes aos de Dante Rossi em cor e formato, não os olhos de Jake. Teria havido mais no relacionamento de Jake com o chefe do crime do que um simples emprego. As perguntas giravam em minha mente, mas eu as afastei. Agora, o que importava era proteger Mia e encontrar uma saída desta gaiola dourada. Porque era isso que este belo quarto era, uma gaiola. E Dante Rossi, apesar de toda a sua aparente generosidade, não era um homem que fazia algo sem um propósito. Os 3 dias seguintes passaram em um estranho estado de sonho. Fui transferida para uma suíte maior, com um quarto adequado para Mia e para mim, uma sala de estar e até uma pequena cozinha, embora todas as nossas refeições fossem entregues por uma equipe silenciosa e eficiente. O Dr. Vega me visitava diariamente, verificando minha recuperação e o desenvolvimento de Mia. A enfermeira, cujo nome descobri ser Helena, ficava por perto, ajudando com Mia e garantindo que eu comesse direito e descansasse. Não vi Dante novamente durante esse tempo, mas sua presença permeava tudo. Das roupas de bebê caras que apareciam para Mia, aos livros nas prateleiras que de alguma forma combinavam com minhas preferências de leitura, ele estava observando, aprendendo, sem estar fisicamente presente. No quarto dia, enquanto eu estava sentada perto da janela observando as luzes da cidade se acenderem ao anoitecer, Helena entrou com uma capa de roupa. "O Sr. Rossi solicita sua companhia para o jantar", disse ela, pendurando a capa em um gancho perto do armário. "Ele estará aqui às 7 horas." Eu a encarei, depois olhei para cá. E se eu recusar? Ela me deu um olhar que era quase de pena. Ninguém recusa o Sr. Rossi, especialmente quando estão vivendo sob o teto dele. Vivendo sob o teto dele. As palavras me atingiram. Eu estava totalmente dependente desse homem que mal conhecia. Esse criminoso que falava de responsabilidade e obrigação com a convicção das escrituras. Com relutância, abri o zíper da capa para encontrar um vestido preto simples, mas elegante, exatamente do meu tamanho. Ao lado, pendia um chale de cachemira em um tom de bordô profundo. Sem joias. Ele não tinha presumido tanto, mas a mensagem era clara. Esperava-se que eu desempenhasse meu papel em qualquer jogo que ele estivesse orquestrando. Precisamente às 7, uma batida na porta. Eu havia colocado o vestido, arrumado meu cabelo o melhor que pude e até aplicado um toque da maquiagem que apareceu no banheiro naquela manhã. Mia estava alimentada e dormindo profundamente em seu berço, com Helena prometendo cuidar dela. Abri a porta e encontrei Dante ali, impecável em um terno de carvão e uma camisa branca impecável, aberta no colarinho. Sem gravata. Isso era casual para ele, percebi. "Você parece bem", ele disse, seus olhos percorrendo-me em um olhar de avaliação que não era totalmente clínico, mas também não era totalmente pessoal. "O vestido combina com você." "Obrigada pelas roupas", eu disse rigidamente, embora eu não entenda por que precisamos jantar juntos. "Porque temos assuntos a discutir e prefiro fazer negócios com boa comida e bom vinho." Ele ofereceu o braço. "Vamos?" Hesitei antes de colocar minha mão levemente em sua manga, sentindo o tecido caro e a força sólida do braço por baixo. Caminhamos em silêncio por um corredor que eu não tinha permissão para explorar antes. Passamos por portas guardadas por homens que acenavam respeitosamente quando Dante passava. O prédio, eu estava começando a perceber, era algum tipo de residência particular ou sede, com a suíte médica sendo apenas uma pequena parte dele. Chegamos a um vasto espaço aberto, uma sala de estar de cobertura com janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade. A luz se estendia até o horizonte, um tapete de diamantes sob o céu noturno. No centro da sala havia uma mesa de jantar posta para dois, com velas já acesas e vinho respirando em decantadores de cristal. "Você mora aqui?" Não consegui esconder a admiração na minha voz. "Uma das minhas residências", ele disse casualmente, me levando até a mesa. "Prefiro estar sempre me movendo. É mais seguro." Ele puxou minha cadeira para mim, uma cortesia do velho mundo que parecia em desacordo com seu empreendimento criminoso. Um garçom apareceu do nada para servir o vinho e o primeiro prato. Algo delicado envolvendo frutos do mar que eu estava nervosa demais para apreciar totalmente. "Você disse que tínhamos negócios a discutir?" Eu o incentivei depois de comermos em silêncio por vários minutos. O vinho estava me deixando ousada, ou talvez fosse a crescente certeza de que, se Dante quisesse me fazer mal, já teria agido.
Ele pousou o garfo e me olhou pensativamente. Estive fazendo arranjos, ele disse. Um novo apartamento para você e Mia em um prédio que eu possuo. 3 quartos, porteiro, segurança. Fica em um bom distrito escolar. Pisquei, tentando processar isso. Isso é generoso, mas desnecessário. Não posso pagar por um lugar assim. Você não pagará aluguel e não voltará a nenhum dos seus empregos anteriores. A raiva explodiu. Você não pode decidir isso por mim. Não serei sustentada. Algo como aprovação brilhou em seus olhos. Não estou sugerindo que você se torne minha amante, se essa é sua preocupação. Estou lhe oferecendo um cargo em meus negócios legítimos. Assistente executiva na minha empresa imobiliária. O salário é substancial, o horário é regular e há uma creche no local para Mia. Eu o encarei, sem palavras. Por que você faria isso? Ele tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os meus por cima da borda da taça. Eu disse que levo minhas responsabilidades a sério. Eu não sou sua responsabilidade, insisti. Não, ele concordou. Mas Mia é, e por extensão, você também. O segundo prato chegou, bifes perfeitamente selados com vegetais que eu não sabia o nome, mas que derretiam na boca. Comi mecanicamente, minha mente acelerada. O que exatamente essa posição envolveria? Perguntei finalmente. Tarefas administrativas, agendamento, alguma contabilidade leve, habilidades que acredito que você já possui do seu trabalho de digitação de dados. Ele cortou seu bife com movimentos precisos. Você se reportaria diretamente a mim. E se eu recusar? Sua expressão não mudou. O fundo fiduciário para Mia permanece, independentemente. Mas eu aconselharia fortemente a não recusar. Ele pousou a faca e o garfo. Há pessoas que a machucariam vocês duas para me atingir. Inimigos que fiz ao longo dos anos. Se você estiver sob minha proteção, publicamente reconhecida como sob meus cuidados, eles não tocarão em você. Mas se simplesmente desaparecermos, voltarmos à nossa antiga vida, eles encontrarão vocês. Sua voz era suave, mas certa. Os associados de Jacob sabem sobre você, sabem sobre Mia. É apenas uma questão de tempo até que meus inimigos também façam a conexão. O medo se enrolou no meu estômago. Você está dizendo que estamos em perigo de qualquer maneira. Estou dizendo que vocês estão mais seguras comigo do que sem mim. Ele estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos parando pouco antes de tocar os meus. Não faço esta oferta levianamente, Lily. Não sou um homem que se preocupa com o bem-estar de estranhos. Mas Mia, ela merece mais do que Jacob a deixou. Estudei seu rosto, tentando ver além do poder e do controle, o homem por baixo. E o que você ganha com este arranjo? Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Talvez eu esteja cansado de viver em um mundo de transações e acordos. Talvez eu queira algo mais genuíno na minha vida. Eu não acreditei nele. Ou melhor, não acreditei que fosse só isso, mas também não podia negar a realidade da nossa situação. Eu não tinha dinheiro, nem família, nem sistema de apoio. E agora, aparentemente, tínhamos inimigos que eu nem sabia que existiam. Aceitarei o emprego, eu disse finalmente. E o apartamento, mas com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha, claramente desacostumado a ter condições impostas às suas ofertas. Eu quero a verdade, eu disse, toda ela. Sobre Jake, sobre por que você está realmente fazendo isso. E hesitei. Depois continuei. Sobre por que Mia tem seus olhos, não os de Jake. Algo perigoso brilhou em seu rosto. Apareceu e sumiu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Mas quando ele falou, sua voz estava calma. A verdade, ele repetiu, como se testasse a palavra. Muito bem, depois do jantar. O resto do jantar passou em um silêncio tenso. Dante parecia perdido em pensamentos, ocasionalmente me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando os pratos de sobremesa foram retirados, ele se levantou e gesticulou em direção à varanda. Algumas conversas são melhores ao ar livre, disse ele segurando a porta para mim. O ar da noite estava frio contra minha pele quando saí para o vasto terraço. A cidade se estendia abaixo de nós, uma tapeçaria de luzes e sombras. Senti-me tonta com a altura, ou talvez com o peso do que estava por vir. Dante se moveu para ficar ao meu lado no parapeito, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que irradiava de seu corpo, mas não tão perto a ponto de tocar. Por um longo momento ele não disse nada,
Apenas olhou para a cidade. A cidade dele, percebi, em mais sentidos do que era legal. Jacob Mercer era meu meio-irmão, ele disse finalmente. As palavras caíram como pedras em água parada. Virei-me para encará-lo, procurando em seu rosto sinais de engano. Não havia nenhum. Meio-irmão, repeti, as peças se encaixando. Os olhos semelhantes, a maneira como Mia se parecia com Jake e com Dante. Ele nunca mencionou ter um irmão. Não, ele não teria. A amargura tingiu sua voz. Jacob passou a vida negando qualquer conexão com a família Rossi. Nosso pai não era exatamente um modelo de virtude, e a mãe de Jacó o levou embora quando ele era jovem, mudou seu nome, tentou dar-lhe uma vida normal. Sua risada foi curta e sem humor. Mas o sangue chama o sangue. Quando ele precisou de dinheiro, de conexões, ele veio até mim. E você deu um emprego a ele, eu disse suavemente, começando a entender. Apesar de tudo, as mãos de Dante se apertaram no parapeito. Ele era família. No meu mundo, isso significa algo. Ele se virou para me olhar, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Eu o trouxe para o negócio, o ensinei, confiei nele. E em troca, ele roubou de mim e fugiu, deixando para trás. Seu olhar se desviou para a porta, para o quarto onde Mia dormia, deixando para trás suas responsabilidades. Ele nunca me contou nada disso, eu disse. A traição fresca novamente. Sobre você, sobre sua família, sobre o dinheiro roubado. Jacob era bom em compartimentar sua vida. A voz de Dante era firme, mas eu podia ouvir a raiva sob o controle. Ele a manteve no escuro porque era mais fácil. Quando você lhe contou sobre a gravidez, ele viu isso como uma oportunidade, uma razão para pegar o dinheiro e começar de novo em outro lugar. A verdade era uma dor física apertando meu peito. Ele nunca pretendeu nos levar com ele. Não, Dante disse gentilmente, mas sem suavizar o golpe. As passagens que encontramos eram para uma pessoa só. De Marsella para o Marrocos e para pontos além. Lágrimas arderam em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu já tinha chorado o suficiente por Jacob. Obrigada por me contar a verdade. Você merece saber. Ele se aproximou e eu não me afastei. Quando eu a descobri, soube de Mia. Fiquei com raiva. Outra bagunça para eu limpar. Mas então eu vi o recibo do leite. Sua voz suavizou. Você colocou as necessidades dela acima das suas, a ponto de passar fome. Naquele momento, eu soube que você não era nada como Jacob. Então agora sou sua responsabilidade. A namorada descartada do seu irmão e sua sobrinha. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Você não é minha responsabilidade, Lily. Ele se virou para me encarar completamente agora. Você é uma mulher que merece uma chance de construir uma vida para si e para sua filha sem se matar de trabalhar. A oferta de emprego é genuína. Você é qualificada. E eu preciso de alguém em quem possa confiar. Confiar. Não consegui esconder a incredulidade na minha voz. Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Seus olhos encontraram os meus. Você é leal, trabalhadora e ama sua filha mais do que a si mesma. Essas são qualidades raras no meu mundo. Uma rajada de vento pegou o chale em meus ombros e eu me arrepiei. Sem hesitar, Dante tirou o paletó e o colocou sobre mim. O tecido estava quente de seu corpo, carregando aquele cheiro de colônia cara e algo unicamente dele. Então, para onde vamos a partir daqui? Perguntei, envolvendo o paletó mais apertado em mim. Você e Mia se mudam para o apartamento que preparei. Você começa a trabalhar na segunda-feira. Estabelecemos uma rotina, uma vida normal. Tão normal quanto possível, dadas as circunstâncias. Ele se apoiou no parapeito, estudando meu rosto. E eu começo a conhecer minha sobrinha. Aí estava, o cerne da questão. Mia, seu sangue, sua família. Eu era apenas o portal para ela. E o que acontece quando ela ficar mais velha? Perguntei. Você vai contar a ela o que faz? Apresentá-la ao seu império criminoso? Sua mandíbula se contraiu. Meus interesses comerciais são mais complexos do que você entende. Eu entendo o suficiente para saber que não quero minha filha crescendo em meio à violência e atividades ilegais. É isso que você acha que a vida dela comigo seria? Armas e gangsters. Ele balançou a cabeça. Não sou um personagem de filme, Lily. Tenho negócios legítimos, fundações de caridade, conexões políticas. Mia veria esse lado da minha vida. O lado respeitável. Ela não sentiria falta de nada.
Exceto de um pai que pode andar na rua sem guarda-costas, eu disse baixinho. A dor brilhou em seu rosto, tão breve que quase perdi. Jacob fez sua escolha. Ele não voltará para reivindicar seu lugar na vida dela. A finalidade em sua voz me deu um calafrio. Eu sabia intelectualmente que Jake estava morto, mas ouvir a certeza na voz de Dante tornou isso real de uma forma que não tinha sido antes. Foi você? Não consegui terminar a pergunta. Os olhos de Dante eram indecifráveis. Digamos apenas que a justiça foi feita. Desviei o olhar para as luzes da cidade, tentando processar tudo. Jake. Jacob se foi. Ele havia traído tanto Dante quanto a mim, deixando para trás uma teia emaranhada de consequências que agora me prendiam, a mim e a Mia. E Dante, este homem poderoso e perigoso, estava nos oferecendo segurança, proteção e um lugar em seu mundo. Não vou mentir para você, ele disse, interrompendo meus pensamentos. Meu mundo pode ser perigoso, mas eu protejo o que é meu e faço isso melhor do que ninguém. Nenhum mal acontecerá a nenhuma de vocês enquanto eu respirar. A possessividade em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou um tipo diferente de arrepio pelo meu corpo. Um que não tinha nada a ver com medo. Preciso de tempo, eu disse, para pensar, para me ajustar a tudo isso. Ele assentiu, sem surpresa. Claro, mas não demore muito. O apartamento está pronto e o cargo precisa ser preenchido. Ele verificou o relógio. Está ficando tarde. Devo levá-la de volta à sua suíte. Enquanto caminhávamos de volta pela cobertura, tornei-me agudamente ciente do silêncio, da equipe que havia desaparecido, nos deixando sozinhos. Dante se movia com a graça de um predador ao meu lado, e me peguei imaginando como seria ser verdadeiramente dele. Não apenas uma funcionária ou a mãe de sua sobrinha, mas algo mais. O pensamento me chocou. Era muito cedo depois de Jake, muito complicado, muito perigoso. E, no entanto, não podia negar a atração que sentia por este homem que nos salvou, que ofereceu proteção e verdade quando eu não tinha nada além de mentiras e luta. Chegamos à porta da minha suíte e eu tirei o paletó dele, entregando-o de volta. Nossos dedos se roçaram na troca e o contato enviou eletricidade pelo meu braço. Obrigada pelo jantar, eu disse, tentando soar normal apesar do caos em minha mente. E pela verdade, ele jogou o paletó sobre o braço, seus olhos nunca deixando os meus. Mandarei Helena trazer a papelada do apartamento e do emprego amanhã. Tire o dia para ler. Considere. Se aceitar, pode se mudar neste fim de semana. Assenti, com a mão na maçaneta. Boa noite, Dante. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto com o uso de seu primeiro nome, seguido por algo mais caloroso. Boa noite, Lily. Ele estendeu a mão, seus dedos pairando perto da minha bochecha como se fosse me tocar, depois baixou a mão. Durma bem. Entrei na suíte, fechando a porta atrás de mim. Helena ergueu os olhos de onde estava sentada, lendo ao lado do berço de Mia. Tudo bem? Ela perguntou, notando minhas bochechas coradas. Tudo bem, eu disse, movendo-me para verificar Mia. Está tudo bem. Mas enquanto observava minha filha dormir, seu rostinho tão pacífico, me perguntei se algo voltaria a ser verdadeiramente bom. Estávamos entrando em um novo mundo, o mundo de Dante, com toda a sua proteção e seus perigos. Um mundo onde recibos de leite mudavam destinos e chefes do crime ofereciam segundas chances. Um mundo onde eu estava começando a sentir coisas pelo tio da minha filha que eu não tinha o direito de sentir. Na manhã seguinte, acordei com o balbucio suave de Mia. Ela estava sentada em seu berço, brincando com um urso de pelúcia que havia aparecido em algum momento durante nossa estadia. Outro presente de seu tio, sem dúvida. Observei-a por um momento, sua alegria inocente intocada pelas complicações que giravam em torno de sua pequena existência. O que vamos fazer, pequena? Sussurrei, pegando-a nos braços. Ela sorriu para mim, estendendo a mão para o meu rosto com confiança perfeita. Naquele momento, soube que minha decisão já estava tomada. O que quer que fosse preciso para lhe dar estabilidade, segurança, um futuro, eu faria. Mesmo que significasse entrar no mundo de Dante Rossi. Helena chegou 1 hora depois com o café da manhã e uma elegante pasta de couro. Os contratos, disse ela, colocando-a na mesa de centro. O Sr. Rossi disse para você levar o tempo que precisar para revisá-los. Há também informações sobre o apartamento e a descrição do cargo. Assenti, balançando Mia no quadril. Ele virá hoje?
Ele teve que sair da cidade a negócios, disse Helena, arrumando os pratos do café da manhã. Ele retornará amanhã à noite e espera sua resposta então. Negócios. Eu me perguntei o que isso implicava para um homem como Dante, e então decidi que era melhor não saber. Depois que Helena saiu, me acomodei no sofá com a pasta enquanto Mia brincava em um cobertor ao meu lado. O contrato de trabalho era surpreendentemente direto. Um salário generoso, plano de saúde, plano de aposentadoria, horários flexíveis para acomodar os cuidados com a criança. Nada escondido nas entrelinhas, nenhuma cláusula me prendendo a nada além das funções padrão de assistente executiva. O contrato de aluguel do apartamento era igualmente limpo. 3 quartos em um prédio de luxo no centro da cidade. Contas incluídas, sem aluguel especificado. Um presente, não um empréstimo. As informações do distrito escolar mostravam instituições de primeira linha, do pré-escolar ao ensino médio. Era tudo perfeito demais, generoso demais. Tinha que haver uma pegadinha, algo que eu estava perdendo. E, no entanto, enquanto folheava o folheto do prédio com suas fotos do jardim na cobertura e da sala de jogos infantil, não pude deixar de imaginar Mia crescendo ali. Segura, confortável, com oportunidades que eu nunca poderia ter proporcionado sozinha. Passei o dia alternando entre cuidar de Mia e reler os contratos, procurando por significados ocultos ou armadilhas. À noite tive que admitir que não havia nenhuma, ou pelo menos nenhuma no papel. As verdadeiras complicações estavam no acordo não escrito. Aceitar Dante Rossi em nossas vidas, reconhecê-lo como tio e protetor de Mia, navegar nas águas perigosas de seu mundo. Naquela noite sonhei com Dante. Não como o poderoso chefe do crime, mas como um homem. Suas mãos gentis na minha pele, sua voz suave no meu ouvido, seu corpo pressionando o meu em lençóis de seda. Acordei ofegante, enrolada nos lençóis, meu coração acelerado e minhas bochechas queimando de vergonha. Ele era irmão de Jake, tio da minha filha, meu potencial empregador. A última coisa que eu deveria estar fazendo era sonhar com ele daquele jeito. Mas enquanto eu estava deitada na escuridão, ouvindo a respiração suave de Mia em seu berço, não pude negar a atração que sentia por ele. Não era apenas gratidão ou a segurança que ele oferecia. Havia algo sobre o próprio Dante, sua intensidade, sua abordagem honrada à família, os vislumbres de vulnerabilidade sob seu exterior controlado. O dia seguinte se arrastou infinitamente enquanto eu esperava seu retorno. Helena trouxe refeições, verificou Mia, mas não ofereceu informações sobre quando Dante poderia chegar. Me peguei repetidamente alisando meu cabelo, olhando para a porta, comportamentos ridículos que eu não exibia desde o ensino médio. Finalmente, quando as luzes da cidade começaram a piscar do lado de fora das janelas, uma batida na porta. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri. Dante estava lá, ainda com suas roupas de viagem, jeans escuro e um suéter de cachemira preto que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Seus olhos percorreram meu rosto, procurando. Posso entrar? Afastei-me, de repente ciente de minhas leggings simples e suéter grande. Roupas práticas para cuidar de um bebê, mas nada impressionantes. Ele entrou, sua presença imediatamente preenchendo o quarto. Seu olhar pousou em Mia, que estava sentada em sua cadeirinha, e se suavizou visivelmente. Ela cresceu mesmo nestes poucos dias, ele disse, movendo-se em direção a ela. Bebês fazem isso, respondi, observando enquanto ele se agachava ao lado da cadeirinha. Mia olhou para ele com curiosidade e depois ofereceu um sorriso desdentado. Ela não tem medo de mim, ele murmurou quase para si mesmo. Deveria ter? Perguntei baixinho. Ele ergueu os olhos, seus olhos sérios. Muitas pessoas têm, mas ela nunca. Você nunca. Ele se endireitou, virando-se para me encarar completamente. Você tomou sua decisão? Assenti, de repente nervosa, apesar de ter ensaiado essa conversa em minha mente o dia todo. Eu aceito o emprego e o apartamento. Alívio brilhou em suas feições, rapidamente mascarado. Bom, podemos te mudar amanhã. Há condições, eu disse, levantando o queixo. Um toque de divertimento tocou sua boca. Pensei que haveria. Quero manter meu relacionamento com você profissional no escritório. Ninguém deve saber que estou morando no seu prédio ou que Mia é sua sobrinha. Não quero tratamento especial ou fofocas. Ele considerou isso, depois assentiu. Razoável. O que mais?
Quero sua promessa de que você nunca envolverá Mia em nada ilegal. Nunca. Não importa quantos anos ela tenha. Não importa o que aconteça, ela permanece limpa. Sua expressão endureceu ligeiramente. Você acha que eu corromperia minha própria sobrinha? Não te conheço bem o suficiente para saber o que você faria ou não. Eu disse honestamente. Estou apenas deixando meus limites claros. Ele me estudou por um longo momento, depois deu um breve aceno de cabeça. Combinado. Mia nunca estará envolvida em nenhuma atividade ilegal. Ela terá todas as oportunidades legítimas que eu puder fornecer. Respirei fundo, preparando-me para a última e mais difícil condição. E finalmente nosso relacionamento permanece estritamente profissional. Sem complicações. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Complicações. O calor subiu para minhas bochechas. Você sabe o que quero dizer. Nenhum envolvimento romântico. Seria muito confuso. Algo brilhou em seus olhos. Decepção, divertimento, desafio. Eu não sabia dizer. Se é isso que você quer, ele disse finalmente, sua voz neutra. É o que é melhor, insisti, tanto para mim quanto para ele. Para Mia, para o trabalho, para tudo. Ele inclinou a cabeça em reconhecimento. Embora eu tivesse a sensação perturbadora de que ele estava simplesmente me permitindo essa ilusão de controle. Então temos um acordo. Esteja pronta às 9 amanhã. Mandarei um carro. Quando ele se virou para sair, sua mão roçou na minha, o contato breve, mas elétrico. Ele parou, olhando para nossas mãos, depois de volta para o meu rosto. Profissional, ele repetiu. Um toque de algo perigoso em seu sorriso. Como desejar, Lily. Ele olhou para Mia mais uma vez, sua expressão se suavizando. Depois deixou a suíte, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Soltei um suspiro que não sabia que estava segurando. No que eu tinha me metido? A manhã seguinte foi um turbilhão de atividades. Helena me ajudou a embalar os poucos pertences que tínhamos, enquanto outro funcionário de Dante preparava Mia para a mudança. Um SUV preto elegante com vidros escuros chegou precisamente às 9 horas. O motorista silencioso e eficiente enquanto carregava nossas coisas. O Sr. Rossi me pediu para lhe dar isto, disse Helena, me entregando um envelope enquanto nos preparávamos para sair. Dentro havia um cartão de crédito em meu nome e um bilhete em caligrafia forte e angular. Para o que Mia ou você precisar. D. O apartamento superou até mesmo as fotos brilhantes do folheto. A luz do sol entrava por janelas do chão ao teto, iluminando pisos de madeira e acessórios personalizados. O quarto de Mia havia sido totalmente mobiliado com um berço elegante e trocador. Bichos de pelúcia arrumados em prateleiras, uma cadeira de balanço no canto. Meu quarto era igualmente impressionante. Uma cama king size com lençóis de seda. Um closet já contendo roupas novas do meu tamanho. Um banheiro com uma banheira grande o suficiente para nadar. O terceiro quarto havia sido montado como um escritório em casa, com um computador de última geração e um espaço de trabalho confortável. Na mesa, havia um telefone novo e outro bilhete. Linha segura. Meu número está programado. Ligue se precisar de algo. D. Vaguei pelo apartamento em transe. Mia em meus braços, tentando conciliar esse luxo com o apartamento de um cômodo congelante que havíamos deixado para trás há apenas uma semana. Parecia um sonho ou um filme, do tipo em que a garota pobre é levada por um homem rico e vive feliz para sempre. Exceto que este homem rico era um chefe do crime, e eu havia descartado explicitamente qualquer envolvimento romântico. A campainha tocou, me tirando dos meus pensamentos. Abri e encontrei uma jovem com um sorriso caloroso e traje profissional. Senhora Harrison, sou Sophie, a babá que o Sr. Rossi arranjou. Estou aqui para ajudá-la a se instalar e discutir o cronograma de Mia. Babá, repeti, confusa. Eu não concordei com uma babá. Sophie pareceu momentaneamente confusa. O Sr. Rossi disse que você começaria a trabalhar na segunda-feira e precisaria de cuidados infantis. Posso vir diariamente ou morar aqui? O que preferir? Outra decisão tomada por mim. Engoli minha irritação e a convidei para entrar, lembrando a mim mesma que eu realmente precisaria de cuidados infantis quando começasse a trabalhar. E pelo menos assim, eu poderia entrevistá-la, ter certeza de que era alguém em quem eu confiava com Mia. Sophie acabou sendo adorável, experiente, gentil com Mia e feliz em trabalhar diariamente em vez de morar no apartamento. Quando ela saiu,
Prometendo voltar na segunda-feira de manhã, me senti mais à vontade com o arranjo. Naquela noite, enquanto eu colocava Mia para dormir em seu novo berço, meu telefone tocou. O novo que Dante havia fornecido. O nome dele brilhou na tela. O apartamento é satisfatório? Ele perguntou quando atendi, sua voz baixa e íntima no meu ouvido. É lindo, admiti, saindo do quarto de Mia e fechando a porta suavemente. Obrigada. E Sophie, ela vai dar certo? Apoiei-me na parede do corredor, dividida entre gratidão e frustração. Ela parece perfeita, mas eu teria preferido ser consultada antes de você contratar uma babá. Uma pausa. Você está certa. Eu ultrapassei os limites. Não acontecerá novamente. Sua admissão me surpreendeu. Obrigada por reconhecer isso. Estou aprendendo, ele disse com uma vulnerabilidade inesperada em sua voz. Este arranjo é um território novo para mim também. O pensamento do poderoso Dante Rossi navegando em terreno desconhecido era estranhamente reconfortante. Talvez estivéssemos mais equilibrados do que eu supunha. Você está pronta para segunda-feira? Ele perguntou, mudando de assunto. Acho que sim, nervosa, mas pronta. Não fique nervosa. Você trabalhará diretamente comigo, sem interagir muito com os outros no início. Trabalhar diretamente com ele. O pensamento me deu um arrepio inadequado, que eu firmemente reprimi. Profissional. Lembrei a mim mesma em silêncio. Eu preciso ir, eu disse. Foi um dia longo. Claro. Ele fez uma pausa. Boa noite, Lily. Boa noite, Dante. Terminei a chamada e fiquei ali por um momento, com o telefone na mão, tentando ignorar o calor que se espalhou por mim, ao som do meu nome em seus lábios. Profissional. Era o que eu havia pedido, no que eu havia insistido. Mas enquanto me preparava para dormir em meu novo apartamento de luxo, fornecido por um homem cuja própria existência me colocava em perigo e me protegia na mesma medida, me perguntei por quanto tempo essa resolução duraria. A segunda-feira chegou com uma mistura de antecipação e pavor agitando meu estômago. Fiquei diante do espelho do meu quarto, mal reconhecendo a mulher que me encarava. Longe estava a mãe exausta e de bochechas encovadas em roupas puídas. Em seu lugar, havia alguém polida, profissional, usando um elegante vestido preto da coleção que havia aparecido misteriosamente no meu armário. Meu cabelo, lavado com shampoo caro e penteado com ferramentas que eu nunca tive antes, caía em ondas suaves ao redor dos meus ombros. Sophie chegou pontualmente às 7 horas, mimando Mia e me empurrando para a porta com garantias de que tudo ficaria bem. Beijei Mia de despedida, inalando seu cheiro de bebê para ter coragem, e desci para onde um carro esperava para me levar a Rossi Developments. O prédio era uma imponente estrutura de vidro e aço no coração do centro da cidade. O logotipo da empresa, um elegante R estilizado montado em cromo acima da entrada. O segurança acenou respeitosamente quando me aproximei. Senhora Harrison, o Sr. Ross está esperando por você. 18º andar. O elevador me levou para cima, meu estômago revirando com mais do que apenas a subida rápida. O que parecia uma decisão prática na segurança do meu novo apartamento agora parecia imprudente. Eu estava entrando diretamente na Cova do Leão, me colocando sob a autoridade de Dante, não apenas pessoalmente, mas profissionalmente também. As portas do elevador se abriram para uma área de recepção decorada com luxo discreto. Pisos de mármore, arte moderna nas paredes, flores frescas na mesa de recepção de vidro. Uma mulher na casa dos 40 anos ergueu os olhos e sorriu. Senhora Harrison, bem-vinda a Rossi Developments. Ela se levantou, estendendo a mão. Sou Margaret, a gerente do escritório do Sr. Rossi. Ele me pediu para lhe mostrar o local antes de levá-la à sua mesa. Eu a segui pelo escritório, tentando absorver tudo enquanto ela apontava departamentos e apresentava o pessoal-chave. Todos foram educados, mas curiosos, claramente se perguntando quem eu era e por que estava recebendo o tratamento VIP. Ninguém mencionou qualquer relacionamento com Dante, além do meu novo papel como sua assistente executiva, o que confirmou que ele estava mantendo sua palavra sobre a discrição. Finalmente, Margaret me levou a um escritório espaçoso adjacente a um ainda maior com portas de vidro fosco. Este é o seu espaço, disse ela, gesticulando para uma mesa elegante com equipamentos de computador de última geração. O escritório do Sr. Rossi é ali. Você cuidará da agenda dele, correspondência e projetos especiais. Preparei um manual com todos os protocolos e senhas que você precisará.
Ela me entregou uma pasta de couro. Ele está em uma reunião agora, mas queria vê-la quando voltasse. Posso lhe trazer algo enquanto espera? Café. Café seria maravilhoso, eu disse, colocando minha bolsa e tentando parecer que pertencia a este ambiente rarefeito. Depois que Margaret saiu, explorei meu novo espaço de trabalho, passando os dedos pela mesa lisa, testando a cadeira ergonômica. A vista das janelas era espetacular. A cidade se estendia abaixo como um mapa vivo. Na mesa, havia uma fotografia emoldurada que eu não havia notado a princípio. Mia sorrindo em sua cadeirinha, uma foto que eu não havia tirado. Dante deve ter mandado fazer profissionalmente. O gesto foi ao mesmo tempo tocante e perturbador. Combina com você. Virei-me e encontrei Dante parado na porta de seu escritório, observando-me com aqueles olhos escuros e intensos. Ele usava um terno de carvão que lhe caía perfeitamente, sua presença imponente mesmo na quietude. O escritório, ele esclareceu, entrando mais no quarto. Você parece pertencer a este lugar. Obrigada, eu disse, agudamente ciente de Margaret voltando com meu café, seus olhos dardejando entre nós com curiosidade mal disfarçada. Margaret, por favor, remarque minha reunião das 11 horas. Preciso informar a senhora Harrison sobre o projeto Westside. O tom dele era agradável, mas não admitia discussão. Claro, senhor Rossi. Ela colocou meu café e se retirou, fechando a porta atrás de si. Assim que ficamos sozinhos, a postura de Dante relaxou ligeiramente. Ele se moveu para se apoiar na minha mesa, mais perto do que era estritamente profissional, mas não de forma inadequada. Como Mia está se adaptando? Ele perguntou, sua voz suavizando com o nome de sua sobrinha. Bem, acho que ela dormiu a noite toda pela primeira vez em meses. Sorri apesar do meu nervosismo. A babá parece boa com ela. Sophie é altamente recomendada. Ela trabalhou para vários dos meus associados com filhos pequenos. Ele estudou meu rosto. E como você está se adaptando? Respirei fundo, determinada a estabelecer um tom profissional. É tudo um pouco avassalador, mas estou me adaptando. Agradeço a oportunidade, Sr. Rossi. Um lampejo de divertimento cruzou suas feições com o tratamento formal. Sr. Rossi está bom para o escritório. Agora deixe-me mostrar no que você vai trabalhar. O resto da manhã passou em um turbilhão de informações, projetos, clientes, sistemas de arquivamento, protocolos de segurança. Dante era um instrutor completo, mas paciente, e me vi genuinamente interessada no trabalho. A Rossi Developments, descobri, estava envolvida em vários projetos de revitalização comunitária, transformando prédios abandonados em moradias populares e centros comunitários. Não era isso que eu esperava, admiti, enquanto revisávamos os planos para um abrigo para mulheres e crianças vítimas de abuso. A expressão de Dante era indecifrável. O que você esperava? Lavagem de dinheiro do tráfico e empreendimentos criminosos. Corei. Algo assim. Sim. Ele se recostou na cadeira, me observando. Meus outros negócios são mantidos separados deste. A Rossi Developments é totalmente legítima, com impactos positivos reais na comunidade. O trabalho que você fará aqui será algo de que poderá se orgulhar. A sinceridade em sua voz me pegou de surpresa. Obrigada, eu disse suavemente. Isso importa para mim. Nossos olhos se encontraram por um momento longo demais, e desviei o olhar primeiro, focando nos papéis à minha frente. Então, sobre essas licenças de zoneamento. A semana entrou em um padrão. Eu chegava ao trabalho às 8, mergulhando na complicada agenda de Dante e nos inúmeros detalhes de seu império de negócios legítimos. Ele era, descobri, um chefe exigente, mas justo, esperando excelência, mas rápido em reconhecer um bom trabalho. Mantivemos uma distância profissional no escritório, embora eu sentisse seus olhos em mim com mais frequência do que não, especialmente quando ele pensava que eu não estava olhando. À noite, eu voltava para casa para Mia, aliviada por encontrá-la prosperando sob os cuidados de Sophie. Entramos em uma rotina, hora do banho, histórias, abraços antes de dormir. Eu me sentava na cadeira de balanço em seu quarto, observando-a dormir, maravilhada com o quanto nossas vidas haviam mudado em tão pouco tempo. Às vezes, meu telefone tocava depois que Mia dormia. Dante ligando, perguntando sobre meu dia, sobre Mia. Nossas conversas eram breves, adequadas, mas me via ansiosa por elas, pelos raros momentos em que seu controle cuidadoso escapava e eu ouvia um calor genuíno em sua voz.
Na noite de sexta-feira, eu estava exausta, mas estranhamente satisfeita. Tinha acabado de colocar Mia na cama quando uma batida na porta. Abri e encontrei Dante ali, com a gravata afrouxada, uma garrafa de vinho em uma mão. Espero não estar incomodando, ele disse, seus olhos percorrendo meu rosto, observando minhas leggings confortáveis e suéter grande. Pensei que deveríamos comemorar sua primeira semana. Hesitei. Depois recuei para deixá-lo entrar. Mia acabou de dormir. Não vou demorar. Ele foi para a cozinha, familiarizado com o layout, e começou a abrir gavetas até encontrar um saca-rolhas. Você se saiu bem esta semana. O contrato Henderson especialmente. Você percebeu detalhes que minha equipe jurídica não viu. Obrigada. Observei enquanto ele abria o vinho com facilidade praticada, servindo 2 taças. Estou gostando do trabalho mais do que esperava. Ele me entregou uma taça, cuidadoso para não deixar nossos dedos se tocarem. Há novos começos, ele disse, erguendo levemente a taça. Há novos começos, ecoei, tomando um gole. O vinho era excepcional. Claro, rico e complexo. Fomos para a sala de estar, sentando em extremidades opostas do sofá. Por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio confortável, mas carregado de uma consciência não dita. Por que você realmente veio esta noite? Perguntei finalmente, colocando minha taça de vinho na mesa de centro. Dante me estudou, sua expressão pensativa. Eu disse a mim mesmo que era para ver como Mia estava, para ver como você está se ajustando. Ele fez uma pausa. Mas a verdade é que eu queria te ver fora do escritório, longe de olhares curiosos e limites profissionais. Meu coração acelerou. Pensei que tínhamos concordado em manter as coisas profissionais. Nós concordamos, seus olhos nunca deixaram os meus. Mas acordos podem ser renegociados quando as circunstâncias mudam. Que circunstâncias mudaram? Perguntei, minha voz firme apesar da agitação no meu peito. Ele pousou a taça, virando-se para me encarar mais completamente. Eu me pego pensando em você. Não como a ex-parceira de Jacob, não como a mãe de Mia, nem mesmo como minha funcionária. Apenas como Lily. A admissão pairou entre nós, honesta e perigosa. Eu deveria ter redirecionado a conversa, lembrado a ele do nosso acordo, mantido os limites que eu havia insistido. Em vez disso, me vi dizendo, eu também penso em você. Algo brilhou em seus olhos. Triunfo, alívio, desejo. Ele se aproximou no sofá, ainda sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que irradiava dele. Isso é complicado, sussurrei, mesmo enquanto me inclinava em sua direção. Tudo que vale a pena é. Sua mão subiu para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto, o contato enviando eletricidade através de mim. Diga para eu ir embora, Lily, e eu irei. Voltaremos ao nosso arranjo profissional e não cruzarei esta linha novamente. Eu sabia que deveria fazer exatamente isso. Mandá-lo embora. Preservar o cuidadoso equilíbrio que havíamos estabelecido, proteger-me das inevitáveis complicações de me envolver com um homem como Dante Rossi. Mas enquanto eu olhava em seus olhos, via a vulnerabilidade sob o poder. Não consegui formar as palavras. Em vez disso, fechei a distância entre nós, pressionando meus lábios nos dele por um instante. Ele permaneceu imóvel, como se me desse uma última chance de mudar de ideia. Então seu controle se quebrou. Seus braços me envolveram, puxando-me contra ele enquanto ele aprofundava o beijo. Sua boca era exigente, possessiva, mas de alguma forma gentil. A mesma contradição fascinante que eu havia observado em tudo que ele fazia. Eu me derreti nele, semanas de tensão e atração negada culminando neste momento. Minhas mãos encontraram seu caminho para seus ombros, seu peito, sentindo a força sólida sob o tecido caro. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, ele descansou a testa contra a minha. Eu queria fazer isso desde que te vi naquela cama de hospital, ele admitiu, sua voz rouca. Mesmo quando eu parecia meio morta, ri suavemente. Ele se afastou um pouco para olhar em meus olhos. Você era linda, corajosa, uma lutadora. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Você ainda é. A ternura em seu toque me desarmou. Eu estava sozinha por tanto tempo, carregando todos os fardos sozinha. Ser vista, ser desejada, ser cuidada. Isso sobrepujou minhas defesas cuidadosamente construídas. Fique, sussurrei, surpreendendo-me com a ousadia. Fique esta noite. Seus olhos escureceram, o desejo lutando com a contenção.
Você tem certeza? Uma vez que esta linha for cruzada, tenho certeza. E eu tinha. Quaisquer que fossem as complicações que o amanhã traria, esta noite eu queria o conforto de seus braços, o calor de seu corpo, o esquecimento temporário que ele oferecia. Ele se levantou, me puxando com ele, e me levou em direção ao quarto. Na porta, ele parou, segurando meu rosto em suas mãos. Preciso que você entenda uma coisa. Ele disse, sua voz baixa e intensa. Eu não tenho relacionamentos casuais, Lily. Se fizermos isso, se começarmos isso, significa algo para mim. Procurei em seu rosto, não vendo nada além de sinceridade. Significa algo para mim também. Seu beijo foi diferente desta vez. Mais profundo, mais proposital. Ele me levantou como se eu não pesasse nada, levando-me para a cama e me deitando com uma gentileza inesperada. Enquanto ele afrouxava a gravata e começava a desabotoar a camisa, fui atingida pela confiança implícita no que estávamos fazendo. Este homem que vivia em um mundo de violência e poder estava se permitindo ser vulnerável comigo. O que se seguiu não foi nada como meu sonho, mas de alguma forma melhor. Dante era apaixonado, mas paciente, suas mãos e boca explorando cada centímetro de mim com atenção reverente. Ele sussurrava palavras de carinho em italiano contra minha pele. Palavras que eu não entendia, mas cujo significado era claro em seu toque. Quando finalmente nos unimos, foi com uma intensidade que me deixou sem fôlego, agarrando-me a ele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que se tornara líquido de prazer. Depois, ele me segurou contra o peito, seu batimento cardíaco forte e constante sob meu ouvido. Seus dedos traçavam padrões ociosos em minhas costas, e eu me senti mais em paz do que em meses, talvez anos. O que acontece agora? Murmurei, não querendo quebrar o momento, mas precisando saber onde estávamos. Ele beijou o topo da minha cabeça. Agora dormimos. Amanhã descobrimos o resto. Simples assim. Sorri contra sua pele. Nada sobre isso é simples, Dante. Seus braços se apertaram ao meu redor. Mas vamos fazer dar certo. Eu protejo o que é meu. A possessividade deveria ter me alarmado. Mas em vez disso, pareceu uma promessa, um abrigo em um mundo que me havia mostrado pouca bondade até então. Adormeci em seus braços, mais segura do que me sentia desde a infância. O som do choro de Mia me acordou antes do amanhecer. Deslizei do abraço de Dante, vesti um roupão e fui para o quarto dela. Ela estava de pé no berço, lágrimas escorrendo por suas bochechas gordinhas, braços estendidos para mim. Shh, minha menina, murmurei, levantando-a e balançando-a suavemente. Mamãe está aqui. Troquei sua fralda e me acomodei na cadeira de balanço para lhe dar uma mamadeira. Enquanto ela bebia, seus olhos começaram a se fechar novamente. Sua mãozinha se enrolou em meu dedo. Você é boa com ela. Olhei para cima e encontrei Dante parado na porta, vestindo apenas as calças da noite anterior. No brilho suave da luz noturna, as cicatrizes em seu tronco eram visíveis, marcas de uma vida violenta que eu estava apenas começando a entender. Ela facilita, eu disse suavemente. Ela confia completamente. Ele entrou no quarto, agachando-se ao lado da cadeira para olhar o rosto pacífico de sua sobrinha. Ela se parece com minha mãe, lhe disse, sua voz quase inaudível, ao redor dos olhos. Estudei seu rosto, vendo luto e algo mais. Um anseio tão profundo que fez meu peito doer. Você gostaria de segurá-la? Surpresa brilhou em suas feições, seguida de incerteza. Uma expressão que eu nunca pensei ver em seu rosto confiante. Eu não sei como, é fácil. Ajeitei Mia, que agora dormia, em seus braços, mostrando-lhe como apoiar a cabeça dela. Exatamente assim. Ele a segurou com um cuidado primoroso. Suas mãos poderosas, gentis ao embalar seu corpo minúsculo. Algo se transformou em seu rosto enquanto ele olhava para ela. Uma suavidade, uma vulnerabilidade que o fazia parecer mais jovem. Ela é perfeita, ele sussurrou, e eu o vi piscar rapidamente, a emoção ameaçando sobrepujar seu controle. Naquele momento, observando este homem perigoso e poderoso segurar minha filha com tanta ternura, percebi que não havia mais volta. Dante Rossi havia entrado em nossas vidas não apenas como um protetor ou provedor, mas como algo mais. Uma presença que moldaria nosso futuro de maneiras que eu ainda não podia imaginar. 6 meses depois, eu estava na janela de nossa nova casa, uma propriedade isolada fora da cidade,
com jardins para Mia brincar e sistemas de segurança que a tornavam uma fortaleza virtual. Dante havia insistido na mudança após um incidente na Rossi Developments, onde uma organização rival tentou obter acesso ao prédio. Ninguém se feriu, mas a ameaça foi suficiente para me convencer de que mais proteção era necessária. Mia, agora com 1 ano de idade, sentava-se em um cobertor no gramado, rindo enquanto Dante a ajudava a empilhar blocos. Ele vinha aos jardins todas as noites quando voltava para casa, passando tempo com sua sobrinha antes do jantar. Ela o adorava, estendendo os braços para ele com gritinhos animados, sempre que ele entrava em um quarto. Enquanto eu os observava juntos, sentia um contentamento que nunca pensei ser possível. Nosso relacionamento havia evoluído, aprofundado além do que eu imaginara naquela primeira noite. Dante ainda era o homem poderoso e perigoso que comandava um império das sombras, mas ele também era o homem que lia histórias de ninar para Mia, que me trazia café na cama todas as manhãs, que ouvia minhas ideias para os projetos comunitários da Rossi Developments com respeito genuíno. O caminho não foi fácil. Houve ajustes, discussões, momentos em que nosso mundo parecia diferente demais para conciliar. Mas apesar de tudo, uma verdade permaneceu constante. Dante Rossi cumpria suas promessas. Ele nos protegeu, nos proveu e manteve suas atividades criminosas totalmente separadas de nossa vida doméstica. E ele nos amou à sua maneira intensa e abrangente. Saí, atravessando o gramado em direção à minha família. Dante ergueu os olhos, seu rosto se transformando com o sorriso que ele reservava apenas para nós. Mia seguiu seu olhar e sorriu, erguendo os braços para mim. Mamãe. Eu a peguei, beijando seus cachos, depois me inclinei para beijar Dante também. Sua mão subiu para segurar meu rosto, seus olhos quentes enquanto encontravam os meus. Feliz? Ele perguntou suavemente. A pergunta que ele fazia todas as noites como se verificasse um sinal vital. Feliz, eu confirmei, e era verdade. A vida com Dante Rossi não era o que eu jamais imaginei para mim. Vinha com complicações, concessões e medo ocasional. Mas também trouxe segurança, paixão e um amor tão feroz que às vezes me tirava o fôlego. Tudo por causa de um recibo de leite encontrado pelo homem certo no momento certo. Tudo porque eu escolhi colocar minha filha em primeiro lugar, mesmo quando não tinha mais nada para dar. Tudo porque Dante Rossi, com todo o seu poder e perigo, tinha a capacidade de reconhecer o sacrifício, de honrar a lealdade e de amar com a mesma intensidade com que fazia tudo o mais em sua vida. E nesse amor, Mia e eu encontramos nosso lar.